estudo de trigonometria, muito provavelmente você já se deparou com essa fórmula aqui, da tangente de 2x, em que ela vai ser 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. E, embora não seja tão comum, já pode ter se deparado com a tangente de 3x, que é tangente de x menos 3 tangente ao cubo de x sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado de x. Pois bem, nesse vídeo a gente vai ver uma fórmula fechada para calcular a tangente de nx, de um valor qualquer, um valor inteiro, um múltiplo inteiro positivo de x. Para isso, a gente vai ter que partir dos números complexos. De forma geral, um número complexo ele pode ser escrito na forma algébrica como sendo a mais bi, em que a e b são valores reais e que esse i ele é definido como sendo a raiz de menos 1. A parte a, aqui não tem o termo multiplicando por i, a gente chama de parte real. E essa parte aqui que tem o i multiplicando, a gente chama de parte imaginária. Partindo disso, a gente consegue representar também um número complexo num plano análogo a um plano cartesiano, só que agora um eixo vai ser o eixo real e o outro eixo vai ser o eixo imaginário. E aí um complexo agora, nesse plano, ele passa a ser um ponto em que as coordenadas desse ponto vão ser justamente as partes reais e imaginárias. Aqui vai ser o valor A e aqui vai ser o valor B. Esse comprimento aqui passa a ser A e esse comprimento passa a ser B. Partindo disso, a gente consegue representar um número complexo qualquer na sua forma trigonométrica. Em vez de escrever um número complexo como sendo duas componentes, uma real e uma imaginária, a gente passa a escrevê-lo a partir do seu módulo, que geralmente a gente representa pela letra ρ, e do seu ângulo que ele faz com o eixo imaginário, θ. E aí, nessa configuração, a gente percebe que B vai ser ρ seno θ e que A vai ser ρ cosseno θ. Substituindo, se Z era A mais BI, Z agora vai ser ρ cosseno mais ρ seno vezes I. Fatorando o ρ, o complexo Z qualquer vai ser o módulo desse complexo ρ vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo real mais I vezes o seno do ângulo que ele faz com esse eixo. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula trigonométrica. Isso aqui é a forma trigonométrica. A gente vai ter que partir dela para conseguir deduzir a tangente de nx, ou de nθ, nα, enfim, a tangente de um número natural de um certo ângulo. E para a gente ir desenvolvendo esse pensamento até chegar nessa forma fechada, é preciso ver uma consequência muito importante, que vai ser agora a multiplicação entre dois complexos. Se eu tenho, por exemplo, o complexo z igual a ρ cosseno de θ mais I seno de θ, e um outro complexo w igual a r cosseno de alfa mais I seno de alfa, novamente, com a interpretação desse número complexo w, o r aqui ele vai ser o seu módulo, ou seja, a distância do centro desse plano cartesiano até esse complexo. No caso, ele não necessariamente é esse ρ, tá? Ele pode ser um complexo aqui, enfim, aqui, não importa. O que você precisa saber é que esse módulo é a distância do centro até esse complexo. E o alfa é o ângulo que ele faz com o eixo real. E aí o que acontece se a gente multiplicar z com w? Dois complexos quaisquer. Eu vou ter o produto aqui dos módulos e o produto
do cosseno mais i seno de θ com cosseno alfa mais i seno alfa. Aqui é válido da mesma forma que numa multiplicação tradicional, a distributiva. Então, continuando aqui com ρr, a gente vai ter cosseno θ, cosseno alfa, cosseno θ e seno alfa. Eu vou ter cosseno θ, cosseno alfa, mais cosseno θ vezes i seno alfa. Vou já colocar esse i aqui na esquerda. Mais i seno θ cosseno alfa. Mais i ao quadrado, porque agora eu vou ter i vezes i, seno θ seno alfa. Esse i ao quadrado, se a gente aqui definiu i como sendo raiz de menos 1, daqui a gente tem que i ao quadrado, portanto, vai ser menos 1. Então, esse i ao quadrado aqui, a gente pode simplesmente substituir por um menos 1. Ou simplesmente um menos. Agora, separando em parte real e imaginária, a gente vai ter ρr, aí, cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa, mais i vezes cosseno θ, cosseno alfa, cosseno θ, seno alfa, mais seno θ, cosseno alfa. Isso aqui nada mais é do que o cosseno da soma. E isso aqui nada mais é do que o seno da soma. Então, o produto de dois complexos vai ser o produto dos módulos vezes a soma dos argumentos. O cosseno da soma dos argumentos mais i vezes o seno da soma dos argumentos. Então, o z vezes w vai ser o produto dos módulos vezes o cosseno da soma dos argumentos, mais i vezes o seno da soma dos argumentos. Basicamente, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Argumento nada mais é do que esse ângulo aqui que o complexo faz com o eixo real. Daqui, ó, a gente consegue até já provar um caso particular, que é o seguinte. Esse aqui foi feito para qualquer complexo Z e W. Vamos então agora escolher, de forma conveniente, um complexo Z e W. Vamos fazer ρ, é um primeiro caso aqui, né? Vamos fazer ρ igual a R igual a 1. E vamos fazer alfa igual a θ. Dessa forma, se alfa é igual a θ, isso aqui já implica que o Z é igual ao W, tá? Porque isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1, θ igual a alfa, quer dizer que o Z é o W. Então, o Z vezes W, dessa forma, é o Z ao quadrado. Que vai ser o produto dos módulos, que é 1 vezes 1, que dá 1, vezes o cosseno da soma, 2θ mais i seno de 2θ. Só que o Z, ele também, o Z, já que o módulo é igual a 1, ele é cosseno de θ mais i seno de θ. Então, o Z ao quadrado, ele é cosseno de θ mais i seno de θ ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui é, a gente partiu do Z ao quadrado e desenvolveu dessa forma, partindo desse resultado. E agora a gente vai resolver, né? A gente vai desenvolver esse Z ao quadrado de outra forma para achar um outro resultado. O que a gente vai fazer agora é igualar esses dois resultados diferentes. A gente consegue agora descobrir o seno de 2θ e o cosseno de 2θ, em função do seno de θ e cosseno de θ. Porque isso daqui é o quadrado, é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro
vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ser i ao quadrado, que é menos 1, vezes o seno ao quadrado. Redistribuindo em parte inteira imaginária, a gente tem que z ao quadrado, que é cosseno de 2θ, mais i seno de 2θ, vai ser igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, mais i vezes o seno de 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Dessa forma, fazendo a igualdade aqui, ó, você tem a parte real desse complexo, você tem a parte real desse complexo. Você tem a parte imaginária desse complexo, você tem a parte imaginária desse complexo. Se esse complexo é igual a esse complexo, significa dizer que a parte real deles são iguais e a parte imaginária também é igual. Dessa forma, o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ, e o seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Aqui a gente conseguiu chegar na fórmula conhecida, né, do cosseno de 2θ e do seno de 2θ. Que provavelmente, se você já viu a dedução, você deve ter visto de outra forma. Mas aqui a gente conseguiu chegar nesse resultado usando o complexo. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que tentar generalizar essa ideia que a gente acabou de desenvolver para o seno de 2θ e o cosseno de 2θ para um seno de nθ e um cosseno de nθ. Fazendo isso, o cálculo da tangente de nθ nada mais vai ser do que a razão entre o seno e o cosseno. Aí como é que a gente faz essa generalização? Bem, a gente viu que z ao quadrado era cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Aí a gente parte de novo desse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é o resultado mais importante aqui que a gente vai usar. Se a gente quer agora, o que a gente vai fazer é sempre calcular o próximo valor. Então, para calcular z ao cubo, isso aqui nada mais é do que z ao quadrado vezes z. Só que z ao quadrado é o cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. E o z é cosseno de θ mais i seno de θ. O que vai acontecer? Essa distributiva ela vai ser análoga a essa aqui que a gente acabou de fazer. E aí no final a gente vai chegar num resultado que vai ser o produto dos módulos, que é 1, vezes a soma dos argumentos. Ou seja, a gente vai chegar no esperado, no padrão, que isso aqui é seno de θ e cosseno de θ. Para a gente provar que é realmente isso, que o resultado geral é que z elevado a n vai ser cosseno de nθ mais i seno de nθ, para a gente provar isso, a gente tem que usar o que a gente chama de indução finita. Mas que eu não vou levar em consideração esse rigor, porque a gente consegue já, assim, de forma intuitiva, perceber esse padrão, né? Se o z é cosseno de θ e seno de θ, a gente viu que o z ao quadrado é cosseno de 2θ e seno de 2θ, e se você desenvolver isso aqui bonitinho, vai ser análogo a essa conta que a gente já fez, você vai chegar também no cosseno da soma e no seno da soma, que vai dar o cosseno de 3θ e o seno de 3θ. Então, de forma geral, já pulando aqui um passo, a gente chega nesse padrão aqui, que para esse z particular, não é um z qualquer porque é um complexo de módulo igual a 1, ele elevado a n vai dar o cosseno de nθ mais i seno de nθ. Né? Lembrando que esse z ele é cosseno de θ mais i seno de θ. Para calcular agora um n qualquer, o que a gente vai fazer é partir da mesma ideia que a gente usou para o de 2θ. Z elevado a n é cosseno de nθ mais i seno de nθ. Mais z é cosseno de θ mais i seno de θ. Mas isso aqui está elevado a n. Agora a gente vai abrir esse desenvolvimento como um binômio de Newton. Para quem não se lembra, o binômio de Newton, o cosseno de nθ mais i seno, o cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n vai ser um somatório do primeiro termo do n escolhe k vezes o primeiro termo
cosseno de θ elevado a n menos k, vezes i elevado a k, vezes o seno de θ elevado a k. Esse k ele vai variar de 0 até n. A gente pode ver, ó, que no caso n igual a 2, o somatório vai ser, você vai fazer k igual a 0, você vai ter 2 escolhe 0, vezes o cosseno de 2 menos 0, que é 2. K elevado a 0 é 1, seno de k elevado a 0 é 1. Isso aqui tudo vai dar 1. Aí faz agora k igual a 1. K igual a 1 eu vou ter n 2 escolhe 1, vezes o cosseno de 2 menos 1, que é 1, vezes i elevado a 1, vezes o seno de k, que no caso é 1, seno de θ. E agora faz k igual a 2, que é o último termo, porque o somatório varia de 0 a 2. Vou ter 2 escolhe 2, vezes o cosseno de 2 menos 2, que é 1, que vai dar 1, vezes i ao quadrado, vezes seno ao quadrado. 2 escolhe 0 é 1, 2 escolhe 1 é 2, e 2 escolhe 2 é 1. Isso aqui nada mais é do que o desenvolvimento que a gente acabou de fazer. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então a gente percebe aqui que esse somatório ele tá condizente com o que a gente já fez. Agora, a gente não precisa abrir esse somatório em n termos. O que a gente precisa é só descobrir qual parte desse somatório vai me dar a parte real e qual parte desse somatório vai me dar a parte imaginária. Porque foi o que a gente fez no outro caso. O que a gente fez foi pegar a parte real e igualar com a parte real. A gente pegou a parte real e igualou com a parte real. E a gente pegou a parte imaginária e igualou com a parte imaginária. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, analogamente. E aí, como é que a gente define qual vai ser a parte real desse somatório? Bem, a parte real é aquela parte que não depende do i. E a parte imaginária é aquela que depende do i. Para a gente conseguir agora saber qual vai ser a parte real e qual vai ser a parte imaginária, a gente precisa ver que a gente precisa observar esse padrão aqui, ó. Tem um i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo vai ser o quê? I ao cubo vai ser i ao quadrado vezes i. Mas i ao quadrado é menos 1. Então, i ao cubo é menos i. E i à quarta é i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, a gente tem um padrão aqui, ó. A cada 4 termos, o padrão se repete, porque i à quinta vai ser i à quarta, que é 1 vezes i. Volta a ser i. E ele vai se repetindo, ó. Toda vez que eu vou multiplicando por i, eu saio de i para menos 1, de menos 1 para menos i, e de menos i para 1. Aí depois eu volto para i, aí menos 1, menos i, 1, volto para o i. Então, esse termo aqui, i elevado a k, ele só pode assumir 4 valores. I, menos i, 1 ou menos 1. E é justamente os valores em que ele vai dar 1 e menos 1 que vai me dar a parte real. Mas perceba que isso vai acontecer quando eu tiver os valores pares no expoente. Porque os valores ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, vai estar me dando valores imaginários. E perceba que o sinal vai sempre alternar, ó. I menos i, i menos i, i menos i, i menos i. E os pares vão me dar 1 e menos 1 com o sinal alternando também. O primeiro par, no caso aqui, vai ser i elevado a 0, né? É como se eu começasse do zero aqui nesse somatório, porque o k ele começa do zero. Então eu tenho i elevado a 0, isso aqui dá 1. Então, novamente, ó. Par, par, par. Eu tenho 1 menos 1, menos 1, 1 menos 1, menos 1. Então, partindo dessa ideia aqui, em que os pares vão me dar os valores reais e os ímpares vão me dar os valores imaginários, eu posso fazer o seguinte. Partindo dessa ideia, esse somatório aqui do cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n vai ser uma parte real mais i vezes uma parte imaginária.
Só que essa parte real, como a gente viu, eu vou ter os valores pares. Então, coloca num colchete, para ficar mais condizente, eu vou ter n escolhe 0, mais menos n escolhe 2, mais n escolhe 4, menos n escolhe 6, e assim sucessivamente. Claro, não é só esse termo, mas o interessante é você perceber esse padrão. Os pares vão ficar alternando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1, e os ímpares entre i menos i e i menos i. Mas aqui no caso, quando o k é 0, vou até expandir mais aqui, quando o k é 0, isso aqui vai ser n menos 0, vai dar cosseno de n θ, i elevado a 0, seno elevado a 0. Aí menos n escolhe 2, porque é o próximo par, em que não vai depender do i, cosseno de n menos 2, θ, vezes seno ao quadrado de θ, mais n escolhe 4, vezes o cosseno de n menos 4, θ, vezes o seno elevado a quarta de θ, menos, aí continua. Essa aqui seria a parte real. Aí isso tudo, mais, aí continuando aqui embaixo, falta de espaço mesmo, e vezes o que? N escolhe 1, cosseno de n menos 1, θ, vezes o seno de θ, menos n escolhe 3, vezes o cosseno de n menos 3 θ, vezes o seno ao cubo de θ, mais n escolhe 5, vezes o cosseno de n menos 5, θ, vezes o seno a quinta de θ, menos, aí vai continuando, alternando aqui o mais com menos e só pegando os k's ímpares, que é o 1, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, e aqui os pares, o 0, 2, 4, 6, 8, e assim sucessivamente, tá? Então, isso daqui, esse termo aqui, nada mais é do que a minha parte real. E isso daqui nada mais é do que minha parte imaginária. Por quê? Porque está multiplicando por i. Dessa forma, fazendo a igualdade, eu vou igualar as partes reais com as partes imaginárias. Então, daqui eu já chego que o cosseno de nθ vai ser esse trambolho aqui. Vai ser esse somatório aqui. Somatório só dos pares. É isso tudo aqui, ó. E o seno de nθ vai ser esse somatório aqui, só dos ímpares. Tudo bem? Dessa forma, a gente pode calcular agora a tangente de nθ. Você percebe aqui que o seno e o cosseno, eles não têm um somatório bonito, né? Um somatório assim que é fácil de você lembrar. Assim, você consegue até ver um padrão, né? Aqui, você consegue lembrar. O cosseno vai ser os pares e o seno vai ser os ímpares, em que a soma aqui dos expoentes, já que esse polinômio aqui ele é uniforme, a soma aqui vai dar zero, vai dar sempre n. Então, é n mais 0, n menos 2 mais 2, n menos 4 mais 4, n menos 1 mais 1, n menos 3 mais 3, e assim sucessivamente. Você percebe que a soma é constante, então se em cima eu tenho os pares e embaixo eu tenho os ímpares, o expoente do cosseno vai mudando de tal forma que a soma dá igual a n, em que o expoente do cosseno sempre é n menos esse valor, n menos esse valor, n menos esse valor. Assim, não é tão bonito assim a forma, até porque o cosseno e o seno de nθ, eles dependem do seno e do cosseno. É por isso que a forma que eu acho mais legal de mostrar é a tangente de nθ, que vai ser nada mais do que a razão do seno com cosseno. Então, o seno
de nθ é isso daqui. E o cosseno de nθ é isso aqui. E aí, para ficar legal, para ficar uma forma legal de decorar, o que a gente vai fazer é dividir ambos os membros, ou multiplicar, né? Ambos os membros não, perdão, ambos os coeficientes, ambos os termos da fração, por 1 sobre o cosseno ao quadrado, o cosseno elevado a n de θ. Que olha que legal. O primeiro termo aqui, quando você multiplicar por 1 sobre o cosseno de nθ, eu vou ter cosseno de n menos 1θ vezes o seno de θ sobre o cosseno elevado a n de θ. Esse cara corta com esse cara, sobra só cosseno de θ. Então, eu vou ter seno de θ sobre cosseno de θ, tangente de θ. Perceba que por um caso qualquer em que eu tenho um cosseno de n menos k vezes elevado a θ vezes o seno elevado a k de θ, que é o padrão, né? n menos 3, 3, n menos 5, 5, n menos 4, 4. Se eu dividir isso daqui por cosseno de nθ, eu vou ter o seno elevado a k de θ sobre... Aí, ó, de novo, eu vou ter o cosseno de n menos n menos k, que vai dar igual a k. Então, eu vou ter o cosseno elevado a k de θ. Eu vou ter a tangente elevada a k de θ. Então, para qualquer termo aqui, eu sempre vou ter a tangente elevado ao valor que está aqui, ó. 1, 3, 5, porque é o valor do k aqui, né? Analogamente. Porque aqui na esquerda eu vou ter o n escolhe k. Dessa forma, então, a gente chega na fórmula fechada aqui da tangente de nθ. A tangente de nθ, ela vai ser n escolhe 1 tangente de θ elevado a 1 menos n escolhe 3 tangente ao cubo de 3 mais n escolhe 5 tangente a quinta de θ menos n escolhe 7 tangente a sétima de θ mais, aí continua. E embaixo os pares. N escolhe 0 tangente de θ elevado a 0, que é 1, menos n escolhe 2 vezes tangente ao quadrado de θ mais n escolhe 4 vezes a tangente à quarta de θ menos n escolhe 6 vezes a tangente à sexta de θ mais, aí continua o somatório. Aqui dessa forma a gente chega aqui numa equação um pouco mais bonita, né? Porque depende só das tangentes, em que ela vai ser a razão aqui do somatório dos termos das combinações, né, do binômio de Newton ímpar sobre as combinações pares. Utilidades dessa fórmula a gente pode ver em um próximo vídeo, aplicações dela, do porquê que ela se torna importante. Claro, ela vai ser usada em questões mais difíceis, mas tem sim a sua utilidade e a sua beleza. Então, por essa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Até uma próxima.